Olá pessoal, tudo bem? Vamos pintar uma toalha natalina? Bora lá? Vem comigo, você vai gostar. Bem gente, hoje nós vamos fazer uma toalha com um tema Natal, isso mesmo, uma toalha com a temática natalina, festiva, uma toalha pra gente usar nessa época do ano maravilhosa que é a época do Natal. E nada melhor do que a gente usar o nosso talento artístico para fazer coisas para o bem, seja para o nosso bem, para o bem da nossa família ou da sociedade. Então vamos usar a nossa criatividade, vamos usar o nosso talento, a nossa habilidade para tornar a nossa ceia de Natal mais deliciosa. Então, vamos começar! Bom, gente, então a primeira coisa que nós devemos saber, que nós devemos escolher é um bom tecido para fazermos a nossa toalha. No caso aqui, eu escolhi um tecido chamado Brim, que é um tecido de algodão maravilhoso. Ele é bem grosso, bem resistente, mas ao mesmo tempo ele é maleável. Ele é excelente para fazer toalhas. E também escolhi ele na cor branca, porque ele tem diversas cores. Eu escolhi na cor branca, justamente para realçar as cores ou o desenho que eu viesse a fazer depois. Lembrando que todo o tecido é formado por fios em duas direções, que são chamados de trama e urdidura. E esses fios em direções opostas, em direções perpendiculares, formam então a trama do nosso tecido. Alguns possuem uma trama mais aberta, outros possuem uma trama mais fechada. Para evitar qualquer acidente, é sempre bom a gente forrar a superfície que a gente estiver trabalhando. E se vocês repararem, eu usei mesmo um saco plástico, tá? Cortei o saco plástico desses de papelaria, enfim, cortei, forrei a mesa e pronto. Tá pronto o ambiente para trabalhar. Pegando o tecido, eu determinei a largura, o comprimento e decidi então fazer um caminho de mesa. Que são aqueles enfeites centrais que se colocam ou diretamente sobre a mesa ou então até em cima de uma outra toalha por baixo. Fica espetacular. Medi 55 centímetros de largura e mantive o comprimento do tecido, que é de 1,40. Atenção, não se deve rasgar esse tecido. Alguns tecidos, quando a gente vai cortar, a gente pode dar um piquezinho no início, né, e vir rasgando aquele tecido. E ele faz um rasgo retinho, perfeito. Esse tecido Brim não é possível fazer isso porque ele sai irregular, ele tem uma certa elasticidade. Então, temos que cortar mesmo o tecido. E na hora de cortar, não tem assim grandes problemas. Se ficar uma leve irregularidade, não tem problema, porque a gente ainda vai fazer bainha nesse tecido. A bainha pode ser feita antes ou depois de iniciar a pintura. Tanto faz. A vantagem de se fazer antes é que aquela linha usada para fazer a bainha já estará ali. Então, se por acaso o seu desenho, a sua pintura chegar até a borda, chegar até a linha, você vai acabar pintando aquela linha e ela vai ficando mais integrada ao seu desenho. Agora, se você fizer depois, também não tem problema. Você escolhe a cor que seja predominante, nesse caso aqui branca. Você escolhe a cor predominante e faz a bainha branca por todo o tecido, não tem problema. É só uma questão de gosto mesmo, de estética. Então, vou iniciar o meu desenho. Eu busquei algumas referências de desenhos natalinos. Eu queria fazer uma flor e decidi fazer uma grande flor central. Vejam aqui que eu treinei primeiro num papel. Aqui eu passei até uma caneta para reforçar o traço, para mostrar para vocês. Mas eu treinei primeiro num papel para depois colocar no meu tecido, para eu não ficar... para eu não ter que ir apagando ou refazendo o traço, até porque eu queria que o fundo ficasse liso, branco, então não teria intervenção de tinta, não podia errar muito o traço. E eu já fiz o desenho, ó, numa folha, formato A4, e já num tamanho que ficasse bom naquela proporção do meu tecido. E aí eu fiz o desenho, ó, da flor central, os encaixes eu fui prolongando para as laterais o desenho nas minhas folhas, isso antes de ir para o tecido. Assim, facilita a nossa vida quando a gente for desenhar de fato no tecido. Eu fiz também um laço que vai servir de borda. Então vamos começar a passar o desenho para o tecido. Eu vou passar à mão, vou desenhar à mão. Primeiro que assim eu tenho uma espontaneidade de traço maior
E segundo, eu já fiz o meu desenho no papel, então eu já treinei aquelas formas antes e quando eu vou passar pro tecido, isso já facilita a minha vida. Agora, se você não tiver essa segurança, não tem problema. Existe um carbono que você compra em papelaria que é próprio para tecido. Então, compre esse carbono e aí você passa o seu desenho do papel para o tecido. Lembrando que nesse caso, você vai ter que fixar o seu papel de referência com os alfinetinhos, fixa o papel, o carbono, no tecido com os alfinetinhos e aí você passa o seu desenho, depois retira, pronto, tá ali o seu desenho já passado no tecido. Existem várias cores de carbono, você pode comprar um carbono até numa cor num tom bem suave, tipo um amarelinho clarinho, para ficar algo bem delicado, assim isso não vai interferir no resultado final do seu desenho. E lembrando que esse desenho que a gente fez é só uma referência, né? Assim como o que a gente buscou na internet também é só uma referência, não precisa ficar certinho, igualzinho, idêntico, não precisa. Se ficar um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, também não tem problema. Vamos começar a pintar. Lembrando que o nosso fundo vai ser branco, então a gente não quer nenhuma interferência de cor no fundo. Por isso todo cuidado é pouco para não borrar nenhuma partezinha. E a tinta de tecido, ela realmente tinge o tecido, então a gente tem que tomar cuidado. Na flor eu vou colocar vermelho com algumas partes em branco para dar a luminosidade. E percebam que eu estou fazendo uma espécie de borda branca, que eu não estou pintando entre uma pétala e outra. Assim a gente consegue essa sensação de que tem uma linha super fina branca, mas na verdade não é uma linha, é o tecido por baixo aparecendo. E agora vamos para as folhas, que eu vou usar o amarelo e o azul, esse azul marinho que eu tenho aqui. Essa mistura do amarelo com azul me dá verdes bem profundos, bem bonitos e que vão contrastar bastante com o vermelho da flor central. Percebam que em determinados momentos eu coloco um pouco mais de amarelo e em outros eu coloco um pouco mais de azul e assim eu consigo uma variedade de verdes incrível. Essas bolinhas vermelhas eu também coloco uma luminosidade com branco. Vejam que assim eu já consigo um volume. Percebam que nesse cabinho que eu quero um verde bem escuro, eu coloco bastante azul na mistura do azul com o amarelo, eu boto muito mais azul, um predomínio de azul, assim eu consigo um verde bem mais escuro e contrastante também. Nas bordas eu vou fazer o laço vermelho com aquela fita vermelha e também coloco uma luminosidade em branco. Na fita a mesma coisa, eu pinto ela de vermelho e coloco uma luminosidade em branco. Vejam que não é nada demais, não é nenhuma luminosidade diferente, específica, não, é só umas manchinhas mesmo de branco no vermelho que já nos remetem a essa luminosidade, já nos dão um pouco de volume e tiram essa planificação para deixar tudo muito chapado. Não, a gente consegue um pouco mais de volume dessa forma. E pronto, já temos a nossa toalha, o nosso caminho de mesa pronto, pintadinho e assinado. Veja como é simples usar o nosso talento, a nossa criatividade para fazer algo que vai engrandecer e trazer beleza para nossa ceia de Natal. E percebam também que não é tão diferente assim a gente pintar uma toalha ou pintar uma tela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído um pouquinho para o desenvolvimento de vocês. E não esqueçam, curtam o nosso canal. Siga Bia Pena nas redes sociais, Facebook, Instagram e você já sabe, toda semana, todo sábado, às 4 horas da tarde, tem live, a live da arte, a live com técnicas de pintura, de desenho, técnicas simples para a gente perceber que no dia a dia é possível sim a gente fazer arte, a gente desenvolver a nossa criatividade. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo grande, tchau, tchau!